Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia? Lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 19, que diz assim: Ó Rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. No versículo 5 vai dizer: Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. A Bíblia ela vai nos contar a história de Simei, um homem que anteriormente estava amaldiçoando a vida de Davi. Simei aqui ele se joga no chão e diz essas palavras ao rei Davi. O rei Davi estava passando por um momento muito delicado na sua vida, onde ele viu seu próprio filho se voltando contra ele. Mas Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um rei que Deus escolheu. Não foram os homens que escolheram Davi, mas foi Deus quem o escolheu. E quando Deus ele escolhe alguém, quando ele tem algo na vida de uma pessoa, não importa quem se levante, aquilo que Deus projetou vai acontecer se você verdadeiramente se colocar na posição, se você verdadeiramente andar com Deus. Existem pessoas que receberam promessas do Senhor, que muitas vezes as pessoas estão olhando e não estão dando nada, mas foi Deus quem te escolheu, então fique firme. Se foi o Senhor quem te chamou para isso, se foi o Senhor que colocou isso no teu coração, se você tem promessa de Deus e você está andando segundo a vontade do Pai, você tem relacionamento com Deus, então aquieta o teu coração. Existem Simeis na nossa vida que vão se mover de acordo com as nossas circunstâncias. E Davi, ele mostrou que ele realmente andava com Deus. Davi, ele tem misericórdia de Simei. Enquanto Abissai queria matar Simei desde aquele outro momento em que Simei estava amaldiçoando Davi, Simei chama Davi de assassino e a gente sabe muito bem que Davi não fez aquilo com Saul, ele teve a oportunidade. Simei chama Davi de usurpador, mas a verdade é que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não faz isso. Então, aquilo que Simei estava falando a respeito de Davi não era verdade. Existem pessoas que levantam calúnias, levantam difamações, falam coisas ao nosso respeito que não é verdade. Davi não perdeu tempo com Simei. Davi deixou que Simei falasse, porque Davi entendeu que aquilo que estava acontecendo, aquela maldição que Simei estava lançando contra ele, Deus poderia transformar em bem. Então ele falou, deixe que ele fale. Deixe ele. E Abissai queria matar Simei. E logo depois, nesse momento em que Simei se arrepende, porque Davi ele vence mais uma batalha, e Deus estava com Davi o tempo todo, e mais uma vez Davi ele consegue vencer essa batalha, aí Simei se arrepende e vai lá, se joga no chão, diz todas essas palavras, e olha o que Abissai disse. Então Abissai, cuja mãe era Jeruía, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: Vocês são filhos de Jeruía, não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: Eu juro a você que você não será morto. Olha que lindo. Davi, ele poderia se ofender, mas Davi ele nem se ofendeu, ele falou, deixe que ele fale. Davi teve a oportunidade de matar aquele que o ofendia. Será que Deus ele pode permitir que você tenha a oportunidade? Será que Deus pode colocar os teus inimigos nas tuas mãos? Aqueles que se levantam contra você e você simplesmente vai deixar para lá? Às vezes tem Simeis aí que estão nos amaldiçoando, lançando pedras, falando coisas ao nosso respeito que não é verdade. E o que você vai fazer? Você vai ser quem? Abissai, que quer matar Simei? Ou você vai ser Davi, que vai ter misericórdia e vai deixar para lá? Porque entendeu que o que Simei está falando não tem importância. Porque aqueles que andam com Deus entendem que todo o mal que fizerem contra a sua vida, Deus transformará em bem.
Então você não precisa discutir com ninguém, você não precisa se levantar contra a vida de ninguém. Simplesmente continue buscando a Deus e colocando a tua vida nas mãos do Senhor, porque Deus, ele é fiel e justo para te justificar. Você só precisa andar na direção do Senhor, continuar fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. O que foi que o Senhor confiou nas tuas mãos? Faça aquilo que agrada a Deus. Não perca tempo com Simei, porque as palavras de Simei, elas não têm importância. Davi, ele era um homem inteligente, ele sabia quais guerras ele deveria ou não entrar. É essa sabedoria que nós devemos pedir a Deus, para você não ficar aí perdendo tempo com os Simeis que te amaldiçoam, te lançam pedras, falam inverdades ao teu respeito. Então não se importe, apenas prossiga a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Apenas coloque o teu coração no lugar certo, a tua mente no lugar certo. Seja uma pessoa que glorifica o nome do Senhor, que anda na direção de Deus. Não permita que os Simeis tirem a tua atenção do lugar que deve estar. Por isso, decida lutar a batalha certa. Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Davi amava a presença de Deus. Davi usava o seu tempo com o Senhor, então ele buscava conhecer o coração do Pai. E homens e mulheres que são apaixonados pela presença de Deus jamais andarão sem direção. Então entra hoje no teu quarto, fecha a tua porta. Eu não sei qual nível de oposição tem contra a tua vida, mas saiba que Deus é fiel e justo para te proteger e para te guardar. Muitos foram aqueles que se levantaram contra a vida de Davi. O seu próprio sogro, o seu próprio filho, sangue do seu sangue, tentou usurpar o trono que Deus escolheu Davi para ocupar. O seu conselheiro se voltou contra ele. Muitas foram as pessoas que se levantaram contra a vida de Davi, mas Deus esteve com Davi em todos os momentos da vida dele. Eu não sei pelo que você está passando nesse tempo, mas saiba que Deus é fiel e justo para te proteger. Então não perca tempo com Simei, porque os Simeis que aparecem na nossa vida são distrações, são pessoas sem propósito. Uma pessoa que vive para atirar pedras em outra pessoa é uma pessoa que precisa de ajuda. Por isso que Davi, ele teve misericórdia da vida de Simei. Porque Simei é alguém que precisa de misericórdia. É uma pessoa que não sabe nem o que diz, não sabe o que fala. Sabe aquelas pessoas tolas que jogam palavras ao vento, não sabe o que está falando, não tem nem certeza do que está dizendo e fica levantando falso testemunho contra a vida das pessoas? Deus não gosta desse tipo de atitude. Então, o que você acha? Como é que vai ser a vida dessa pessoa? Essa é uma pessoa que está doente espiritualmente, emocionalmente. É uma pessoa que você tem que ter misericórdia. Pessoas assim precisam que você ore por essas pessoas. Precisam que você interceda para que Deus liberte, para que Deus ajude. Porque são pessoas que não estão entendendo o propósito ao qual vieram. São pessoas que precisam se alinhar com Deus. E eu creio que Deus conta comigo e com você para que nós venhamos lutar a batalha certa. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E maior é Deus para te livrar. Creia em Deus. Levanta a tua cabeça e tenha bom ânimo. Que Deus te abençoe.